Olá pessoal, hoje o programa de Bem com a Vida tem o prazer de estar recebendo aqui nos estúdios da Demais TV Alexandre Mota, que é presidente do grupo Eiraize Consultoria Jurídica. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui no programa. O prazer é meu estar aqui de volta no programa, falando um pouquinho aí mais de marketing jurídico, né? Importantíssimo, importantíssimo, né? Aí para o advogado moderno. Então, prazer, obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho aí de marketing. O prazer é todo nosso, mesmo porque você também já fez parte dessa casa, né? Com certeza. E o seu programa faz muita falta aqui pra gente, principalmente para os advogados, que claro que o assunto assim é muito interessante, né? E principalmente nessa época aí pós um grande desafio aí mundial e a área jurídica agora que estão, né? Engatinhando, voltando aí. Exato. Os fóruns, os escritórios, enfim, quando o assunto é expandir o número de clientes, o advogado, os escritórios ficam nessa dúvida de como fazer a divulgação ou a publicidade para estar angariando mais clientes. E o que você tem de novo, o que a Eiraize tem de inovador aí para estar ajudando os profissionais do ramo do direito? Você sabe que eu sempre defendo o escritório estar preparado para o mercado. Isso significa defender minha área, que é o marketing jurídico, né? Então, quando você tem um marketing estruturado, tanto institucionalmente quanto prospectivamente, você está preparado para qualquer situação. Então, eu vi, né, você comentou da pandemia, eu vi que muito escritório fechou as portas porque não estava preparado. Lógico, a pandemia foi ruim para todo mundo perdeu um pouquinho aí nesse novo cenário. Mas os que fecharam as portas eram aquele cara que fica sempre esperando. Não, depois a gente implementa, depois a gente vê, depois a gente se estrutura. Então foi uma pena, muito escritório que estava ali naquela coisa, faço ou não faço, tal. Perderam aí o escritório, hoje estão, não sei como é que vão retomar, enfim. Mas eu sempre defendo isso. O escritório precisa estar estruturado com o marketing, porque o marketing toca aí 90% das suas ações, né, de mercado. Ele precisa estar estruturado para qualquer tipo de circunstância. Hoje a gente teve a pandemia, a gente não sabe o que vem ali pela frente. Concorrência, outra pandemia, enfim, a gente tem que estar preparado para isso. Alexandre, você fala muito nessa questão de preparado. Quando você fala preparado, refere-se ao quê? Tanto, além de ter uma equipe de excelentes profissionais, exato. Então também você fala desde do cartão de visita do advogado. Fala um pouco pra gente sobre... Eu sempre acho que precisam existir rotinas dentro do escritório. O escritório que não tem rotinas de marketing, né? Vou falar sempre dentro da minha área aqui. Rotinas de marketing, ele não está preparado dentro disso que eu estou falando. Significa que, se você não tem rotinas estruturais, significa ter os seus materiais, ter as postagens nas redes sociais, ter evolução, mostrar ao mercado, levar informação ao mercado constantemente, você está perdendo alguma coisa. Se você não tem rotinas prospectivas no mercado, você está perdendo alguma coisa, porque você não está avançando para o mercado, você não está se mostrando da maneira correta. E quando eu falo se mostrar da maneira correta, a gente tem aí milhões de maneiras de mostrar dentro do código de ética. Não estou falando de sair fazendo qualquer coisa, né? Que é bem rigoroso a questão da ética. Exatamente, bem rigoroso, né? Existiu agora a mudança, né, do provimento 94 para o provimento 205, mas se você não tem essas rotinas rodando dentro do seu escritório, você está para trás da concorrência, porque muita gente tem. O mercado, né, o mercado prospectivo, se ele se deparar com você que não tem estrutura nenhuma, não tem rotina nenhuma, e o outro que está avançando aí nessas ações, ele vai escolher o outro. Então muita gente se perde na falta de rotina potencializadora ali do escritório. Alexandre, o que mudou do provimento 94 para o provimento 205? O provimento 94 é de 2000, ou seja, ele nem pensava nas redes sociais, nesse avanço tecnológico que aconteceu na própria advocacia. Então a gente estava muito defasado, né? E os advogados sempre pedindo esses avanços, Então o que aconteceu? As pessoas começaram a pensar nesses avanços, começaram a pensar em um novo provimento, e aí foi criado um time de advogados que foram buscar no própria advocacia quais eram as mudanças que eram necessitadas.
Isso foi comandado pelo meu amigo Ari, né, o doutor Ari, e ele que foi entrevistando advogados do Brasil todo. Quais são as mudanças que você quer, o que você gostaria de ver nesse novo provimento e tal. Isso demorou aí 2 anos e meio, e saiu agora, recentemente, o provimento 205, agora de 2021. E esse provimento 205 substitui o provimento 94, tá? E, inclusive, eu trouxe aqui para vocês eu já escrevi um livro falando sobre isso, né? Trouxe aqui para os nossos amigos aqui, trouxe aqui para Demais TV, para vocês terem uma edição. Fantástico. Eu vou entregar em suas mãos. Obrigada, Alexandre. Olha que trabalho belíssimo aí que você, juntamente com a sua equipe, vem fazendo, Exato. né? E assim, já são 19 anos aí no ranking de marketing jurídico, aí auxiliando os escritórios de advocacia. Exato. Então, parabéns. Claro que eu vou ler isso aqui também. É muito útil para mim, né? Perfeito. Então, fantástico. Então, sairmos com esse texto novo, né? O provimento 205. E aí eu comecei já a estudar, à medida que as coisas foram acontecendo, eu já fui estudando essas novas regras e, graças a Deus, esse é o primeiro livro que saiu sobre o assunto, né? Eu chamei ele de O Novo Marketing Jurídico, porque são as novas regras aí da publicidade, mas ele fala justamente por uma das mudanças. E tem algumas mudanças bem significativas, até já entrando no nosso assunto aí sobre o novo provimento, tem algumas mudanças bem significativas. Só para você ter uma ideia. Antigamente, quando a gente estava dentro do provimento 94, não se sabia se o advogado poderia fazer impulsionamento nas redes sociais. Ou um Google Ads, né, que é o anúncio ali dentro do Google. A gente não sabia, pode, não pode. Então existia uma briga interna nas OABs aí, uma politicagem interna ali, falando que São Paulo liberou o Google Ads, a Bahia já não liberou, Pernambuco não liberou. Então começava uma briga interna entre as próprias OABs. Então o advogado não sabia. Aqui está liberado, aqui não está. Qual que é a minha linha de raciocínio? E o consultor, como eu, também não sabia, porque não existia uma regra definida, né? Então, esse novo provimento 205 veio falar, está liberado Google Ads, está liberado o impulsionamento nas redes sociais. Então, de todas lógico, a gente não vai ter tempo aqui para falar de todas as mudanças, mas eu acho que essas duas foram as principais que aconteceram na visualização de marketing para o escritório de advocacia. Então, hoje o advogado pode levar informação paga. Então ele pode colocar dentro de um Google Ads, né, fazer um link patrocinado ali e chegar em pessoas que nunca nem conhecem o escritório, não pediram para ver aquilo lá, né? Eles chamaram isso de publicidade ativa. Então, onde eu faço uma ação onde eu estou chegando em pessoas que não pediram o meu contato. E isso é uma grande evolução, um grande avanço dentro da advocacia, exato, porque até então você nunca podia fazer isso, você só podia falar com pessoas que estavam dentro do seu hall de ações. Era mais boca a boca, né? A publicidade boca a boca. Então você podia falar com cliente ativo, inativo, tudo bem, já passaram pelo seu escritório, mas uma pessoa que nunca viu o escritório não podia nunca ser abordada, né? De maneira alguma. Hoje, dentro desse provimento 205, é fácil, né, fazer essa abordagem. Lógico, a gente está falando de escritórios que levam informação, não está se vendendo, não está vendendo escritório, está levando informação, e eu sempre defendi que quanto mais informação você leva, mais você vai ser buscado em função daquela informação. Então, sem problema aí. Uma outra grande mudança, você me corta aí se eu estiver falando muito, tá? Pode ficar à vontade. Eu vou me empolgando aqui, eu vou falando. Uma outra grande mudança que eu achei interessante foi a criação do Comitê de Marketing Jurídico. Primeiro que nunca foi falado em nenhum provimento sobre marketing jurídico. Sim. Falava de publicidade, falava de propaganda, falava de venda, falava de tudo, menos de marketing. A palavra marketing jurídico nunca foi usada. E agora, nesse provimento, foi usada. Inclusive, foi conceitualizado a palavra marketing jurídico, a expressão marketing jurídico. E agora foi criado o Comitê de Marketing Jurídico. O que é o comitê? Para a gente não ter uma regra, né, essas novas regras fixas, ou seja, pode isso, pode isso, pode isso, daqui a pouco, 2 dias depois, sai uma ferramenta nova.
E aí ninguém tinha pensado nessa ferramenta dentro desse texto fixo, né? E aí fica defasado o próprio texto. Então o comitê, o que ele faz? Ele está avaliando constantemente essas mudanças de mercado, essas evoluções, esses pedidos que o advogado está fazendo em função do novo marketing jurídico, e ele está avaliando se ele pode implementar dentro desse novo texto. Então o texto agora, ele é maleável, não é fixo, ele pode ser mudado constantemente. Lógico, tem todo o trâmite de, né, pedir para o comitê, ele avaliar, enfim, fazer todas as sessões ali de análise que eles precisam fazer. Mas ele pode entrar em questão de, sei lá, meses dentro do texto final. Então esse provimento 205, ele é maleável. Hoje são essas regras, daqui a pouco ele pode virar e falar assim, olha, a gente pensou direito, agora a gente vai incorporar isso aqui no novo texto. Ou então isso aqui não está dando certo, as pessoas não entenderam a proposta, isso aqui já não vale mais. Sim. Então é constantemente essa mudança, o que eu achei muito válido. Sim, deixou em aberto, né, para que faça realmente as mudanças necessárias. Exato. Assim, a evolução tecnológica, enfim. E assim, eu percebo que está entrando muita gente nova, muitos profissionais novos também na OAB, na própria instituição. Então está fazendo com que haja uma mudança, até mesmo na forma de pensar, de agir. E eu percebo porque eu tenho colegas de trabalho também novos, né? Então, assim, eles usam muito a ferramenta hoje, as redes sociais. Sim, e exato. Que bom que houve essa mudança. Se você pensar que o advogado novo, né, o novo advogado, ele já vem com uma mentalidade sim, completamente. Exato, ele já vem pensando em rede social, Instagram, em TikTok, né? E aí cai até uma grande polêmica, não sei se você acompanhou, dessa coisa do TikTok, né? Sim. O advogado extrapolou, na verdade. Sim. Né? Ele pegou o formato de TikTok, da dancinha, das coisas engraçadas e tentou incorporar na rotina do advogado. E aí não encaixou bem. Sim. O advogado fazendo uma dancinha, o advogado fazendo a piadinha ali, isso não encaixou bem. Porque ainda assim, quando você fala assim, da advocacia, do ramo do jurídico, então, principalmente para nós, assim, do ramo, da área, né, do direito. Então, assim, a gente tem uma formação que daí, assim, ele é muito claro, que fala que o advogado profissional tem que ter conduta ilibada, então você tem que ter uma postura. Sim. Enfim, então acredito que ainda tem coisas que realmente está ajudando bastante, porque, assim, é muito carente essa questão da publicidade, né? Exato. No ramo do marketing jurídico, da advocacia. E, por exemplo, o TikTok, né? Eu sempre defendo que não é o TikTok que é o problema é como as pessoas usam o TikTok. Elas usam, né? Claro. Porque a ferramenta, ela tá lá para distribuir conteúdo. Agora, se você faz a dancinha do advogado... Não veio muito. Não tem muito a ver, aí né? Que é o problema, não entendeu? Tem muito a ver. Então, tem advogado que usa o próprio TikTok como um fortalecedor do institucional dele, claro. sem problema nenhum. Ele tá conversando, tá levando informação, beleza. Agora, fazer a dancinha, aí já na minha concepção não encaixa com aquilo que a gente quer como advogado. Daí já sai. Claro, eu acredito também que o cliente que está buscando o trabalho, o serviço, o profissional do direito, eu acredito que também não dá muito não vai gostar da dancinha, né? Então acho que é desnecessário. A gente sempre brinca, né? Pensa, você vai fazer uma operação, sei lá, no coração. E você vê seu médico lá fazendo a dancinha, não sei o que. Você não quer esse cara. Você quer um cara sério que possa resolver o seu problema. Não quer o dançarino ali. Não, deixa a dançarina para os momentos vagos, né? De descontração, deixa a dancinha. Mas que bom. Agora, Alexandre, é uma dúvida. Eu gostaria... Como que a Inrise auxilia esses profissionais e os escritórios, né, de advocacia? Como que é feito o trabalho da Inrise Consultoria nesse aspecto? Eu comentei atrás sobre as rotinas, né? Então, na verdade, o Grupo Inrise faz justamente isso. Ele cria essas rotinas de marketing dentro do escritório de advocacia. Então, a gente implementa, né, uma pessoa de comunicação, ou o escritório destaca uma pessoa de comunicação, ou ela, né, contrata uma pessoa de comunicação. Eu vou estudar o escritório como um todo e fazer
eu vou criar um plano de ação para ele. Ele vai me dar o objetivo final e eu vou criar um plano de ação final para ele. Geralmente, esse plano tem 3 etapas, que é a etapa de estruturação, onde a gente fala de toda a imagem corporativa do escritório perante o mercado, a fase de prospecção ética, onde a consultoria está mostrando quais são as ações que precisam ser feitas para gerar novos contratos, e a fase de potencialização, que seria o crescimento ordenado do escritório, né? Então eu entro, analiso o escritório, crio esse plano final, os sócios vão ler, aprovar, e o plano começa a se converter em tarefas para essa pessoa de comunicação que a gente colocou lá dentro. Então eu rotinizo, através do braço operacional dessa pessoa, todas as rotinas de marketing necessárias, tanto estruturais quanto prospectivas. Geralmente eu fico 1 ano no escritório, né? 1 ano? 1 ano. Rotinizo todo o marketing para ele, deixo ele até conquistando novos clientes e saio do circuito para deixar eles autossuficientes em termos de marketing. Então a gente tem esse braço, que é o braço operacional do marketing, né? E a gente tem, não sei se a gente chegou a comentar isso, o recrutamento jurídico, né, que é uma outra área dentro do grupo Inrise. Então tem o marketing jurídico e o recrutamento e seleção para escritório de advocacia. Qual que é a diferença de um e do outro? Um a gente só fala do marketing, o outro é só o recrutamento mesmo. Então o advogado, o escritório chega para mim e fala assim: olha, Alexandre, eu preciso de um advogado pleno trabalhista, um estagiário de direito, e a gente vai fazer a você busca. também está fazendo. Exato. Porque antes a Inrise não fazia esse tipo. Bem no comecinho a gente não fazia, né? E a gente começou a colocar ali um profissional de marketing, um estagiário e tal, e por demanda própria, ele falou assim: gostei desse estagiário de marketing, põe o estagiário de direito, põe o advogado. Então o próprio mercado começou a ver a qualidade e começou a nos pedir essas contratações. Sim, é super importante. E a gente começou a segmentar. Então hoje a gente tem 2 departamentos: marketing jurídico, recrutamento e seleção para escritório de advocacia, qualquer nível que o escritório precise. Alexandre, qual que é o seu ponto de vista, ou seja, como que você orienta os profissionais do ramo do direito na questão de ostentação? Haja visto que nós recentemente houve um caso assim que foi bem polêmico em todas as redes de comunicação. Foi um boom aí, né? Teve as notícias voaram aí em função disso e de outros casos também envolvendo a ostentação. A minha percepção disso é muito clara. Não faz sentido. Para mim, em termos de marketing, uma análise mais fria, não faz muito sentido, né? Veja, do mesmo jeito que a gente comentou lá né, da dancinha e tal, parece que não encaixa, pelo menos para mim, não encaixa essa ostentação. Então veja, eu sou o mercado, eu queria te contratar. Para mim não tem relevância se você está usando um relógio de marca, se você tem um carrão, se você tem o charuto, se você está cantando. Para mim não faz sentido isso, porque eu quero a solução do meu problema. Eu não quero saber se você, né, tem essas habilidades de dançarino, de sertanejo, de rapper. Não faz sentido para quem está buscando a solução de um problema. Por outro lado, para mim, toda pessoa deveria ser humilde, né? E a humildade ela contradiz aí a ostentação. Então o cara que está mostrando o carrão, que está mostrando o dinheiro, que está mostrando, para mim não faz sentido. Se você pensar que as pessoas que têm dinheiro mesmo não ficam mostrando, né? Você não viu o Steve Jobs, ou, né, quando eu estava vendo o Steve Jobs mostrando o carro, mostrando. Você não vê o Zuckerberg mostrando o relógio, mostrando. Não vê. As pessoas que realmente têm dinheiro não ostentam, né? Então, para mim, e eu sempre defendi isso, não faz sentido dentro da advocacia. O código de ética é claro, o provimento 205 é claro, falando que não é para fazer isso. Existe agora uma regra falando que você é proibido de fazer isso. E aí entrou uma coisa que é importante a gente comentar aqui, que é a humanização nas redes sociais. Tá? Então uma coisa é você ostentar, você mostrar o seu relógio, o seu carro. Outra coisa é você mostrar a sua vida, né? Então fiz uma viagem, tá ok. Não tem problema você, dentro do seu perfil pessoal, você de forma discreta, de forma discreta, você mostrar, né? Porque o que eles estão tentando inibir? É a captação de clientes, né? Mostrar que você é bem sucedido e tal, para tentar gerar uma captação de clientes. Então, o que eles estão tentando inibir é isso. Mas as pessoas ficaram com medo. Então quer dizer que eu não posso mais mostrar minha viagem, não posso mais mostrar meu carro? Pode.
desde que seja de uma maneira discreta. E dentro de um perfil pessoal, não profissional. Porque está havendo uma inversão de valores muito grande e confundindo, né, as pessoas, os clientes, tal, enfim. Se você pensar numa racionalidade de marketing, você não entende o que elas fazem. Porque assim, o mercado está olhando o seu relógio. Sim. Mas qual que é a solução que você está trazendo para ele? O que tem a ver eu fazer a propaganda do relógio, sendo que assim, desde que eu esteja sendo contratada pela marca do relógio para você fazer a sua propaganda do relógio, né? Mas porque do que tem a ver? Então tudo bem, você poderia viajar, fazer viagem para tirar uma foto. Opa, foi conhecer ali tal fórum, assim, né, na França, em Paris. Exato. Que tem a ver, condizente com o seu trabalho, com a sua profissão. Eu já vi postagens de advogado colocando o olerite. Ele põe lá, recebi tal, esse valorzão no final do mês, não sei o que lá. Então não faz sentido, porque quem está te procurando não quer saber quanto você ganha, né? E assim mesmo porque o trabalho do advogado é um trabalho árduo, é todo um trabalho, tem todo uma dedicação, enfim. Exato. Então, assim, eu estou no ramo já há 30 anos. Exato. Não é fácil. Então, claro que daí você colhe os frutos, sem dúvida nenhuma. Realmente gerou uma dúvida muito grande. Quer dizer que eu não posso postar uma foto, ou eu viajei, estou em tal lugar, tal hotel, tal, né? E aí também vem a questão familiar, filhos, tal, enfim. Primeiro vem a questão da segurança pessoal. Exato. Então, assim, isso é muito importante. E, assim, até então, eu não sei. Eu como profissional também do ramo do direito, eu fico em dúvida nessa questão. Até que ponto eu estar lá ostentando dessa forma, até que ponto isso vai agregar algum valor na minha área profissional do ramo do direito. Exato. Nenhuma. Então, não sei. Então, assim, é muito importante realmente ter muito cuidado. E às vezes, nós não estamos aqui julgando, às vezes até mesmo por uma falta de experiência ou até mesmo conhecimento a fundo do próprio código de ética. Exato. Né? Você falou tudo. Uma leitura clara de código de ética e agora do provimento 205 te dá esses parâmetros, o que pode e o que não pode, entendeu? O problema está, por exemplo, quando saiu essa polêmica da ostentação, muita gente foi confrontar a OAB. Sim. Ela foi confrontar, sabendo da regra, foi confrontar e foi mostrar, olha, não, eu compro mesmo em Paris e eu tenho jatinho... Aí já é outro esquema. Alexandre, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o retorno agora aí do ramo jurídico, que está vindo também os fóruns, os escritórios de advocacia estão voltando também, graças a Deus. E aí o que a Inrise, né, está preparando aí para estar auxiliando os escritórios de advocacia que assim, sofreram assim, foi um grande desafio para a gente nessa época aí. Exato. A Inrise, na verdade, não parou. Nós continuamos trabalhando todo esse tempo, virtualmente, né? A gente sempre trabalhou o Brasil todo, então o virtual para nós era normal, então a gente continuou trabalhando da mesma maneira. E graças a Deus, que nem você falou, as coisas estão voltando ao normal. Muita gente agora voltando a investir no próprio escritório, as palestras presenciais estão voltando, graças a Deus. É interessante você dar uma palestra online, mas é gostoso você olhar na cara da pessoa quando você está dando as palestras. Então, a minha tendência aí é para te falar que em 2022 aí a gente está vida normal. Não vida normal, porque tudo vai ser meio híbrido agora, né? Virtual, presencial, mas estaremos aí se Deus quiser, sem máscara e levando uma vida um pouquinho mais normal do que esses últimos 2 anos. Tá. E assim, qual que é o perfil de escritório que tem condições de estar contratando a Inrise Consultoria? Só para os grandes escritórios? Ou... Não, na verdade não é para o grande já tem o marketing rodando, né? O pequeno e o médio. Esse é o pessoal que a gente auxilia a mostrar a cara, saber fazer a coisa rodar da maneira correta. Então, se você pensar em pequeno e médio... De forma correta, dentro dos preceitos do Código de Ética. Exato. Que assim, é complexo o Código de Ética da OAB. Complexo, severo, mas assim, se o profissional seguir a risca,
Então, assim, dá para fazer bastante. E eu acredito, assim, tudo depende do trabalho, do seu trabalho, do próprio idoneidade do escritório de advocacia. Exato, é isso aí. Alexandre, foi muito bom tê-lo aqui no programa de Bem com a Vida. Eu que agradeço, Desejo, assim, muito sucesso para a Iraize Consultoria, porque a gente é inacreditável que já está se completando, vai completar 20 anos. 20 anos de trabalho aí no ramo do marketing jurídico. Exato. Isso é fantástico. Volte mais vezes aqui. Com certeza, estarei aqui. É um prazer e muito, muito sucesso para você. Obrigado para todos nós e obrigado pelo convite. Então, o programa de Bem com a Vida vai ficando por aqui. E um grande beijo no seu coração.